Oi, gente, Roberto Rindo Bíscaro aqui. A história do lançamento da minissérie Dahmer, um canibal americano, é bastante curiosa. É mais um fruto do pacotão, né, mega milionário assinado entre a Netflix e o Ryan Murphy, que tem gerado assim altos e baixos. A crítica geralmente detona muita das produções do Ryan Murphy. Eu tenho grandes reservas com relação ao trabalho dele. Eu acho que tende a ser autoindulgente e tão autoindulgente que os roteiros acabam se perdendo no emaranhado de referências e no emaranhado de histórias que ele e o time dele querem colocar. Parece que a Netflix não estava muito com vontade não de promover essa série, porque não houve screening, né? Não houve episódios distribuídos para crítica internacional com antecedência, pelo menos não a norte-americana. Não houve aquelas rodas de entrevista, e ó, que o elenco tem o Evan Peters, né? Tem o Richard Jenkins, que na verdade foi o motivo pelo qual eu assisti a série. Para quem não sabe quem é o Richard Jenkins, ele faz o Lionel, o pai do Jeffrey Dahmer. E assim, não houve essas rodas de entrevista, foi meio escondido o lançamento. Qualquer que tenha sido a intenção da Netflix ao fazer isso, em vários países, inclusive nos Estados Unidos, Dahmer chegou ao primeiro lugar. Aqui no Brasil está, ou estava, né, quando eu gravei esse vídeo, em primeiro lugar. Eu achei que tem muito mais acertos do que erros. Eu gostei da minissérie de forma geral. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Jeffrey Dahmer, aquele cara que foi preso em 1991, meu Deus do céu, eu me lembro da Newsweek, que inclusive é mostrada na série. Me lembro da Newsweek, eu assinava, ou a escola de inglês onde eu trabalhava assinava na época. Eu me lembro daquela capa, tô ficando velho. Que em 1991 foi preso, acusado de canibalizar, matar, torturar, lobotomizar 17 jovens, na maioria de negros, né? A maioria deles. E aí, claro, seguiu-se aquele famosos julgamentos norte-americanos e toda aquela especulação. Então a minissérie se propõe a contar a história desse canibal, do Jeffrey Dahmer, que já fora contada várias vezes, mas abordando de uma forma mais respeitosa às vítimas e também mostrando para a gente como que o fato de o Dahmer ter sido um homem branco facilitou com que ele pudesse agir tantas vezes, a polícia ter passado tão perto e descartado denúncias, e esse psicopata continuou fazendo suas estrepolias, para falar o mínimo, né, suas atrocidades, até que um cara escapou do apartamento dele e aí a polícia não consegue evitar de pegar, mas quase que ele convence a polícia. A gente já vê isso no primeiro episódio, porque o primeiro episódio começa com esse último cara, tá? Se você prestar atenção, você vai ver que o Dahmer quase convence os dois policiais, só que os policiais veem as fotos das partes do corpo, aí a casa cai. Mas depois a gente vai tendo a ordem cronológica toda quebrada, porque a ordem cronológica é coisa de velho careta. Hoje tem que ser tudo quebrado, né? Para ser show de prestígio. Mas aí a gente vai vendo que em mais de uma situação, o Dahmer esteve nas mãos da polícia praticamente. Algumas vezes, ok, foi por acaso. Mas, por exemplo, a cena em que o juiz, porque ele fora já previamente condenado por assédio sexual, o pai do menino faz mas que não é branco,
faz um discurso lá que acabou com a família dele, não sei o quê, e o juiz diz assim pro Dahmer: nossa, quando eu vejo você, eu lembro do meu neto. Você não é uma pessoa para ficar no sistema correcional. Você tem que se ajeitar e aprumar e blá blá blá. Então a série ela é basicamente dividida em duas partes, né? Os 5 primeiros episódios vão mostrar a gênese e a atuação do Dahmer. Tá? Então você vai ver a infância conturbada. Claro que tem aquelas psicologias. É claro, é um show de televisão, né? Que é menos complexo do que aparenta ser. Porque assim, parece que o problema do Jeff tem problemas com abandono. Então, para você fazer a conexão que o pai dele abandonou, e o pai dele também é meio estranhozinho, né? Levar um menino de 6 anos para ficar pegando animais mortos e treinar taxidermia, né? Mas assim, isso não justifica que tenha virado um psicopata, porque na verdade tem 2 filhos. Um virou um psicopata maluco e o outro não. O outro nem aparece, talvez não tenha dado permissão para a série mostrar, enfim, vai saber. Nesses primeiros 5 capítulos, a série muita gente vai achar muito lenta, foi uma das reclamações que eu ouvi. Eu geralmente reclamo disso, mas dessa não reclamei. Dessa assim, tudo bem, eu acho que o show repete informações mais do que necessário, mas não só nessa primeira parte, quanto na segunda. Às vezes coisas óbvias, eu falava, já sei, você já falou isso, show, né? Mas tudo bem, sutileza não é muito mesmo o forte do Ryan Murphy quando ele está trabalhando lá o seu time, né? Mas a primeira parte ela vai numa linha muito tênue de não glorificar o Dahmer, mas mostrar os motivos ou a sua formação, tá? E eu acho que acaba não glorificando, porque eu fiquei com nojo, embora eu entendesse dele as coisas um pouco, eu fiquei com nojo por causa do apartamento, por causa do fedor, por causa do jeito do ator que tá muito bom, fazendo aquela coisa meio robótica que ele era. Então eu não consegui ter empatia, né? Para mim não glamourizou. E aí a partir do 6º episódio desglamoriza ainda mais, eu acho, porque o 6º episódio, que é aquele do surdo, que é quase todo falado em linguagem americana de sinais, né, ASL, esse capítulo mostra, só que a gente já sabe como que vai terminar, né? Mostra quase que uma provável história de amor ou redenção que o Dahmer poderia ter tido, só que eles são cuidadosos, roteiristas, de fazerem com que a gente fique do lado sempre das vítimas, tanto no primeiro episódio e tal, quanto nesse aí, que a vítima é mostrada como um garoto super adorável, né? E aí depois aparecem também, a partir dos... Claro, isso está polvilhado já antes, mas a partir do 6º, 7º episódios, o 7, 8, 9, 10, mostra via outras personagens, o pai, a vizinha que insistentemente durante anos ligara para a polícia para reclamar do fedor, ela ouvia barulhos e a polícia não dava moral para ela, né? Mas ele morava numa vizinhança negra e a vizinha era negra, então essas coisas eram deixadas de lado, né? Uma das famílias, você vai ter o ponto de vista das famílias, você vai ter o final do Dahmer na cadeia, blá blá blá. Então, assim, só que tem essa tendência a repetir, né? Às vezes eu falo assim, tá, já sei que essa mulher não foi ouvida, por Deus, né? Por isso que talvez em 8 capítulos desse para eles darem conta da história. Eu não fiquei entediado, mas eu entendo se alguém ficar, porque daria para contar essa história em menos episódios, sim, tá? Mas adorei o trabalho dos atores, né? E eu sou, com relação aos atores, claro, eu sou parcial. Eu acho que o Evan Peters está ótimo,
mas ele está sempre fazendo meio mais do mesmo, né? Eu, claro que acabei preferindo o meu ator favorito, que é o Richard Jenkins, que é o pai que tem que passar por um caldeirão de emoções muito mais complexas ali. E tem umas atrizes que eu não via há séculos, a Penelope Ann Miller fazendo a versão madura, né, da mãe do Dahmer. Tem a Molly Ringwald. Eu lembro quando a Molly Ringwald era a menininha querida da América, na metade dos anos 80. Hoje ela já faz papel de segunda esposa do Richard Jenkins, que já é um setentão. Anyway, eu acho que vale a pena. Ele é uma série que até respeita, não mostra muito gore, né? Não mostra muita nojeira, é mais a expectativa. E eu gostei assim, do jeito que está filmado o apartamento, com aquelas luzes mortiças, que é para desglorificar esse cara, né? Então, é um Ryan Murphy que me agradou. Além de mostrar as coisas sociais. Ah, e tem uma coisa que a série acho que não fala. Dois dos policiais, pode ser spoiler para quem não assistiu, hein? Mas lembra que tem dois policiais que levaram, na verdade, uma vítima de volta para o Dahmer. Depois eles saíram, foram suspensos por um período. A própria série mostra que eles foram reintegrados à polícia rapidinho, né? Nem o cara antes, acho que até da morte do Dahmer. Eu fiz umas pesquisinhas. Um desses caras acabou sendo chefe de polícia, lá, chefe da Associação dos Policiais. E não aconteceu nada com eles. Só foi. Ele se aposentou normalmente em 2017, de boa, depois de ter levado. Né? E quando a gente faz a ligação do como as pessoas negras e de minorias étnicas são tratadas pela polícia nos Estados Unidos ainda hoje, a gente percebe que muita coisa não mudou e que o status quo foi um dos responsáveis por esses crimes, né? Não só a doença ou a maldade desse Dahmer, mas a própria organização social norte-americana levou com que esses crimes pudessem acontecer durante tantos anos. Gostei do Dahmer, sim. Não do Dahmer personagem. Gostei da minissérie Dahmer, né? Ele é asqueroso. Tchau.